Olá, meu nome é Edson Luiz Fogo, sou aluno do curso de Literatura em Matemática da Univesp, Universidade Virtual de São Paulo. E o tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Jogos como metodologia de ensino e aprendizagem de matemática em um cenário de afastamento social. O objetivo do nosso trabalho é identificar e analisar um acervo de jogos online da plataforma Wordval, que sejam adequados ao ensino de matemática no nono ano do ensino fundamental, mas também pretendemos analisar as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, descrever alguns aspectos metodológicos envolvidos na utilização de jogos no ensino de matemática, descrever brevemente as diversas plataformas online de jogos educativos e, finalmente, descrever os vários aspectos da plataforma WordWall de jogos educativos. Escolhemos esse tema porque o cenário de pandemia, afastamento social e ascensão do ensino à distância confirmou que práticas tradicionais de educação já não oferecem aos professores todas as possibilidades necessárias para exercer a profissão e ensinar seus alunos. E, na procura por novos métodos que possam estimular o aprendizado em matemática, a utilização de jogos online são alternativas reconhecidas como válidas até nos parâmetros curriculares nacionais, onde é citado que a utilização de tecnologias da comunicação e jogos são possibilidades de trabalhos disponíveis para o professor de matemática. Olá, o meu nome é Juvenal dos Santos Cunha. Também sou integrante do grupo que elaborou esse trabalho. Tenho a acrescentar que a análise dos jogos da plataforma WordWall tem uma abordagem qualitativa. Nós realizamos uma revisão bibliográfica através do mecanismo de busca Scholar Google e através da base de dados Cielo, utilizando os seguintes termos: jogos online, ensino à distância, ensino de matemática, benefícios da utilização de jogos para ensino de matemática, pandemia de coronavírus. E, após a revisão bibliográfica, foram descritos os aspectos introdutórios do estudo: o cenário de pandemia e afastamento social, os objetos do conhecimento e habilidades previstos na BNCC e os aspectos metodológicos envolvidos na utilização de jogos no ensino de matemática. Paralelamente à revisão bibliográfica, fizemos consultas à BNCC para verificar qual conteúdo sobre matemática é abordado no nono ano do ensino fundamental. Concluímos que o conteúdo a ser estudado pelos alunos de matemática no nono ano de ensino fundamental está dividido em 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Dos objetos de conhecimento dessas unidades temáticas foram extraídos os termos para pesquisar e coletar na plataforma Wordwall: potência, juros simples, números irracionais, segmentos de retas, notação científica, funções, grandezas diretamente proporcionais, expressões algébricas, produtos notáveis, equações polinomiais de segundo grau, equações de segundo grau, retas e ângulos, semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, polígonos regulares, plano cartesiano, vistas ortogonais, grandezas e medidas e volume de prismas e cilindros. Foram escolhidos um total de 10 jogos para serem analisados. A descrição e análise desses jogos apresenta conteúdo, categorização, objetivos, regras e análise didática sobre as potencialidades para o ensino de matemática. Quanto à categorização dos jogos da plataforma, os jogos da plataforma podem ser classificados como jogos de construção, onde o estudante, através da manipulação de materiais ou de perguntas e respostas, sente a necessidade de um novo conhecimento para resolver determinada situação, problema ou propósito do jogo. Jogos de treinamento, onde o mesmo tipo de conhecimento matemático é utilizado várias vezes, não para memorizá-lo, mas para generalizar e aumentar a familiarização com o mesmo. Jogos de aprofundamento, aplicações de determinados assuntos previamente estudados ou trabalhados, onde situações, problemas simples vão tornando-se cada vez mais complexas, exigindo um raciocínio a mais daquilo que foi aprendido. Jogos estratégicos, semelhantes a dama, xadrez, paciência no computador ou outros
onde o requisito para resolver determinado problema é criar hipóteses e pensar múltiplas alternativas. Olá, o meu nome é Wilson da Silva, sou o último integrante desse grupo. Acrescento que, partindo da suposição de que ao cenário da pandemia e afastamento social somaram-se as discussões sobre o questionamento do modelo tradicional de aula e a ascensão do EAD, resultando numa situação em que a utilização de jogos online nessa conjuntura são alternativas aparentemente viáveis de ensino e aprendizagem, observamos que uma busca no YouTube usando o termo WordWall revela que os primeiros 30 resultados são tutoriais criados após o início da pandemia, ensinando professores a criar seus próprios jogos educativos. Essa grande receptividade revela que, com a pandemia e com a legislação que surgiu para enfrentar e a consequente adoção do ensino remoto, criou-se uma demanda por materiais que possam ser aproveitados nessa modalidade de ensino. Os jogos da plataforma WordWall são criados a partir de 18 modelos e cada jogo pode ser editado várias vezes, criando várias possibilidades de utilização em interfaces geralmente amigáveis. Mas constatou-se que os usuários de todos os jogos selecionados devem utilizar de maneira repetitiva várias vezes o mesmo tipo de conhecimento matemático, sem memorizá-lo, mas generalizando para aumentar a familiarização com o assunto da mesma forma que acontecia com aqueles denominados exercícios de fixação, o que os leva a serem classificados como jogos de treinamento. Por esse ponto de vista, pode ser considerado que os jogos da plataforma WordWall são apenas instrumentos de transmissão de conteúdo que reeditam antigas formas de ensino e não priorizam o ensino criativo, pensamento criativo. Por outro lado, a plataforma tem alguns atrativos, como design colorido e interfaces amigáveis, fatores que normalmente agradam usuários de qualquer recurso tecnológico, e a possibilidade de que a interação com os jogos da plataforma entusiasme os alunos usuários durante as aulas. Esses fatores, mesmo sendo úteis no processo de aprendizagem, de certa forma confirmam que essa plataforma de jogos online ainda não conseguiu ultrapassar a fronteira do entretenimento para tornar-se um instrumento de ensino. Com base nessa análise, conclui-se que o uso de jogos online da plataforma WordWall não é adequado para o processo de ensino e aprendizagem, mas seria interessante a realização de uma pesquisa quantitativa que medisse o desempenho de alunos, usuários e não usuários. Muito obrigado. Em seguida, apresentaremos a bibliografia utilizada.